Viva Maria Imaculada, eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é segunda-feira, começamos mais um dia, hoje é dia 15 de maio de 2023. Chegamos já à metade do mês de maio, a metade do mês de Nossa Senhora. Estamos nos preparando para a festa da Ascensão de Jesus, que será celebrada no próximo domingo na igreja. E o evangelho que a igreja nos propõe nesse início de semana é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo João, capítulo 15, versículo 26 e 27, e capítulo 16, versículos de 1 a 4. Abra o seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando vier o Paráclito, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Também vós dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Disse-vos essas coisas para vos preservar de alguma queda. Eles vos expulsarão das sinagogas, e virá a hora em que todo aquele que vos tirar a vida julgará prestar um culto a Deus. Procederão desse modo, porque não conheceram o Pai nem a mim. Disse-vos, porém, essas palavras, para que quando chegar a hora, vos lembreis de que vô-lo anunciei. E não vô-las disse desde o princípio, porque estava convosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, mais uma vez um discurso de despedida de Jesus. Como nós meditávamos no evangelho de ontem, estamos lendo aqui o discurso de despedida de Jesus aos seus discípulos na Santa Ceia, naquela quinta-feira santa, onde ele sofreria no Getsemane, na sua agonia no Jardim das Oliveiras. Depois seria flagelado, coroado de espinhos, sobrecarregado com a cruz, pregado no madeiro, onde ele ofereceu a morte, ofereceu a sua vida por nós, morreu no nosso lugar, morreu a nossa morte, matou a nossa morte com a sua morte. Jesus estava se despedindo porque viria a sua paixão. Ele haveria de sofrer. E nessa despedida de Jesus aos seus discípulos, ele anuncia que também os discípulos, que também os apóstolos deveriam passar pela cruz. Olha o que vai dizer o Senhor, capítulo 16, versículo 2. Eles vos expulsarão das sinagogas e verá a hora em que todo aquele que vos tirar a vida julgará prestar o culto a Deus. E de fato, podemos dizer que ipsis literis, letra por letra, é o que aconteceu. Você lê os Atos dos Apóstolos. Convido a você, se você nunca teve a oportunidade de ler o Atos dos Apóstolos, é um livro fantástico. É um livro que mostra a igreja nascente, a igreja nas suas origens. Os primeiros momentos da igreja católica apostólica romana é narrado aqui no Atos dos Apóstolos. O primeiro concílio, o concílio de Jerusalém. A primeira vez que a igreja se lança em missões aos gentios por meio do apóstolo São Paulo. Leia os Atos dos Apóstolos e veja se isso que Jesus diz aqui em João 16, versículo 2, não se aplica literalmente ao que foi vivido pelos apóstolos no Atos, ao que foi vivido pela igreja nos 300 primeiros anos de perseguição, onde a igreja teve que se esconder nas catacumbas, onde os cristãos eram queimados vivos por Nero para iluminar as noites de Roma, onde os cristãos eram jogados para serem comidos, devorados por leões, onde tantos mártires, como São Fábio Mártir, como São Sebastião Mártir, como Santa Cecília Mártir, tantos mártires. E isso não foi apenas o início da igreja, isso é por toda a história da igreja. Você vê o século XX, um século de grandes mártires como São Maximiliano Maria Kolbe, o século XX que foi o século que mais mártires deu à igreja. Olha só, o século XX foi o século que mais mártires deu à igreja, como Beato José Luiz Sanches, como tantos outros mártires. A história da igreja é recheada de martírios.
A história da igreja é recheada de pessoas que derramaram sangue por defender o evangelho. Queridos, isso aqui custou sangue. Isso aqui custou vida de muitos cristãos. E todos nós, cristãos, somos chamados ao martírio. Se não ao martírio vermelho do derramamento do sangue, ao menos o martírio branco de uma vida de santidade, de uma vida de testemunho, de uma vida de renúncia, que renuncia ao mundo e aos apetites do mundo, às coisas que aprazem o mundo, que renunciam à carne, aos apetites da carne, às coisas que aprazem a carne, para seguir a Jesus. Se não derramarmos o sangue, não tivermos a honra de sermos mártires com o derramamento do sangue, se não formos mártires, ao menos com o martírio branco do sacrifício da vida, não somos cristãos. Não somos cristãos. Porque a palavra cristão é um novo Cristo. E Cristo é aquele que chegou à ressurreição passando pela cruz. Assim ele inaugurou um caminho. Somos chamados à glória eterna, à vida eterna, mas precisamos passar pela cruz. Precisamos testemunhar a Jesus. Com palavras, é claro, mas sobretudo com a vida. Disse-vos essas coisas para vos preservar de alguma queda. Eles vos expulsarão das sinagogas, e virá a hora em que todo aquele que vos tirar a vida julgará prestar culto a mim. Mas como então suportar as perseguições? Como suportar o martírio? Como suportar uma doença, uma enfermidade? Como testemunhar a Jesus quando a corda apertar no pescoço? Como suportar a Jesus? Como testemunhar a Jesus suportando o peso de um câncer? Como testemunhar a Jesus suportando o peso de um desemprego? Como testemunhar a Jesus suportando o peso da dificuldade financeira? Como suportar a Jesus? Como testemunhar a Jesus suportando o peso de um luto? Queridos, todos nós sofremos. Aqui é preciso que a gente enxergue a realidade dessa vida. Essa vida é um vale de lágrimas. Todo ser humano sofre. Seja ele santo, seja ele pecador. Todo ser humano sofre. A diferença é que o pecador sofre numa antecipação do inferno. Por conta dos seus pecados, por culpa dos seus pecados e como consequência dos seus pecados, ele acumula sofrimentos para essa vida. E infelizmente, acumula sofrimentos para a eternidade. Você olha, por exemplo, um bandido, um criminoso, alguém que rouba, mata, alguém que vive e afeta crimes. A vida dele é uma vida de sofrimento. A vida dele é uma vida de sofrimento. Vai preso, apanha, perde tudo que tem, rouba de novo e perde de novo. Sofre a violência dos seus comparsas. Muitas vezes é assassinado, é baleado. Vive uma vida de sofrimento, vai para a cadeia, fica anos preso, sai da cadeia assassinado. A vida dele é uma vida de sofrimentos. Aqui, o pior, muito mais sofrimentos depois. A vida de todo pecador é assim. Pensa naquele homem que adultera, é afeto ao adultério, não controlou os apetites da carne e adultera. Ele perde a família, ele perde a esposa, perde os filhos, ele perde a casa, ele perde os bens materiais, perde tudo. Sofre aqui e sofre depois na eternidade. Todos sofremos. Só que há duas maneiras de sofrer, como eu disse. Ou você sofre como um pecador e condenado, que sofre aqui e depois sofre eternamente no inferno. Ou você sofre como um santo, testemunhando a Jesus, um martírio branco. Sofre aqui, mostrando para os homens que suportando com paciência os sofrimentos, ali tem um caminho de purificação dos pecados. É um caminho de ressurreição, de vida eterna. Todos nós sofreremos. O que importa é sofrer como Cristo. Sofrer como Jesus. Jesus sofreu sem murmurar. Como o cordeiro, ele não abriu a boca. Ofereceu a face aos que lhe batiam e lhe arrancavam a barba. Não abriu a boca. Sofre com paciência. Sofre com paciência os sofrimentos que a vida te dá. Sofre com Jesus. E assim, os sofrimentos vão te trazer paz. Sim, é verdade. Tudo com Jesus é bom, doce e suave. Tudo com Jesus é bom, doce
e suave. E é por isso que os mártires, como São Lourenço, que era queimado vivo, dizia para os seus algozes que estavam queimando: pode virar do outro lado, porque esse lado já assou. Tudo com Jesus é bom, doce, suave. E até a cruz, se você abraça ela por amor a Jesus, Jesus transforma seus espinhos em rosas. Santa Teresa d'Ávila dizia assim, que a cruz que se arrasta é pesada, mas a cruz que se abraça fica leve. Testemunha Jesus. Testemunha Jesus no martírio branco da sua vida. Quando o sofrimento bater a sua porta, e lembre-se, ele bate na porta de qualquer um, seja justo ou pecador, santo ou criminoso. O sofrimento bate na porta de qualquer um. Quando o sofrimento bater na sua porta, diz: Senhor Jesus, é por ti. Só por ti, Jesus. Como diz a música do Eugênio Jorge, só por ti, Jesus. Quero me consumir como vela que queima no altar. E me consumindo, iluminar. Levar a luz da tua palavra e do teu evangelho ao mundo. Aguenta firme, meu filho. E para aguentar firme, Jesus já nos dá aqui o segredo. O Espírito Santo. Ele diz aqui no versículo 6, João 16, versículo 6. Mas porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Entretanto, digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, eu vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Jesus promete nos enviar o Espírito Santo para nos explicar as coisas espirituais, para nos dar força, para ser o nosso Paráclito, para ficar ao nosso lado, para nos ajudar a aguentar firme. Testemunha Jesus com a sua vida, não só com as suas palavras. Testemunha Jesus no martírio branco dos seus sofrimentos. Testemunha Jesus. Seja como uma vela que se consome, mas ilumina. Porque se você suportar assim os sofrimentos desta vida, com paciência, conduzido pelo Espírito Santo, esses sofrimentos serão para você como uma semente jogada na terra, que brota e gera uma linda árvore que dá muitos frutos. Esse sofrimento será como uma semente de vida eterna. Vale a pena. Vale a pena sofrer com paciência. Permitir que esse sofrimento, suportado com paciência nessa vida, seja a porta da felicidade eterna, a felicidade que não tem fim, lá no alto da montanha. Aguenta firme. Vale a pena. Seja Marte. Se não for Marte vermelho, ao menos no martírio branco. Aguenta firme. Há recompensa para a sua dor. A felicidade eterna. Que Deus te abençoe. E viva Maria Imaculada.